Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um dos procedimentos estéticos que a gente mais faz, a dermatologia, na verdade. É um dos procedimentos que parece que é a porta de entrada para o mundo de procedimentos estéticos de todos os pacientes. E eu acho que ainda tem grande valia e a gente tem cada vez mais usos para ela, que é a toxina botulínica, o Botox popularmente conhecido. E a gente vai falar também nesse encontro a respeito dos usos não usuais, né? Nós médicos estamos usando cada vez mais a toxina botulínica para pontos mais avançados, em terço inferior da face e também para outras patologias que acometem a face. Então, vamos começar. A toxina botulínica tem até uma história muito engraçada, porque ela foi, na verdade, primeiro por uma intoxicação alimentar pela bactéria que faz a toxina, né? Então foi uma infecção ali na Europa, pelo ano de 1800. Ela foi aprovada principalmente pelo uso mais por neurologistas e depois uma médica, né, oftalmologista, um grupo de médicos oftalmologistas. Eles perceberam que pacientes que tinham aquele espasmo na pálpebra, né, aquela pálpebra mais tremendo, se beneficiavam do uso da toxina também para diminuir as rugas, principalmente dessa região que a gente chama de glabela, que é o meio da testa. Então, em 2002, o FDA, que é a Anvisa americana, ela aprovou, ainda bem, né, para as rugas que a gente faz, glabelares, terço superior depois, e para as rugas que a gente tem mais para o uso da dermatologia, que são estéticas. Então, essa é a primeira paciente, a sortuda ali que usou pela primeira vez a toxina botulínica, que ela tinha uma blefaroespasmo, também uma pitose, né, que é uma caída da pálpebra superior, e ela se beneficiou disso para tratamentos principalmente da ruga nessa região que eu comentei. A toxina botulínica ela é um composto então feito por bactérias, ela tem vários tipos de toxina, na verdade, e também algumas cadeias que a gente chama de uma cadeia leve e uma cadeia pesada. Ela é particularmente importante para os pacientes saberem que existem toxinas que não têm essas proteínas e, consequentemente, formam menos anticorpos, que é uma das preocupações que a gente tem. Tem alguns pacientes que têm, infelizmente, né, resistência e anticorpos formados contra a toxina, então tem a opção de toxinas sem esse tipo de cadeia, que seriam, teoricamente, menos imunogênicas, então valeria a pena testar nesses pacientes. Ela tem ação basicamente ali na fenda pré-sináptica, então os nervos chegam até os músculos e há uma região ali que os neurotransmissores atuam, então a toxina vai atuar nessa junção neuromuscular e ela impede basicamente a liberação do neurotransmissor da acetilcolina. Ela é ela é irreversível, né? Essa parada ali da acetilcolina na fenda pré-sináptica é irreversível, então por que ela volta a fazer a movimentação e as rugas que a gente conhece? Porque há uma nova neurogênese que a gente chama, então são formados novos brotos axonais, novos nervos mesmo, para fazer essa movimentação dos músculos. Ela tem um início, segundo os relatos, né, de científicos, início após 10 dias, mas a gente percebe muito antes disso, em torno de 13 dias, o início de ação já dela, mas a gente só vai reabordar esse paciente depois de 15 dias, porque realmente daí a gente já sabe qual que é o efeito final dela, né, o efeito máximo ali dela. E a reversão do efeito, a gente fala que é de 3 a 6 meses. A gente tem a tendência a usar a menor quantidade necessária por pontos, mas a gente sabe, por exemplo, que um paciente ele se beneficia assim de, por exemplo, 3 unidades que a gente faz aqui no meio da testa, mas se a gente fizer 5, a toxina com certeza vai durar mais. Então a gente também tem que levar isso em consideração para ela também não durar tão pouco. A gente precisa, claro que a gente tem um padrão ali para nós médicos, nos guiarmos, né, e fazer esse tipo de aplicação, mas a gente sempre tem que observar o paciente, isso é super importante para a gente saber como que é a densidade muscular desse paciente. Então, um músculo mais forte, aquele músculo que a gente percebe principalmente nos homens que é mais hipertrofiado, né, vai precisar de mais toxina, isso é bem óbvio. A gente tem então essas diferentes toxinas e a gente tem diferentes halos de ações das toxinas também.
Então, o Botox, que é o nome comercial de uma toxina, ele atua com um halo que a gente sabe que é em torno ali de 1 centímetro, enquanto outras toxinas, como por exemplo o Dysport, ele atua com um halo um pouquinho maior. Isso é particularmente importante, por exemplo, numa abordagem de áreas um pouco maiores, abordagem axilar, que a gente vai usar menos toxina, por exemplo, uma axila usando uma toxina como semelhante ao Dysport. Mas também ela traz mais efeitos adversos. Então, o grande efeito adverso do Botox é ele se difundir para músculos que a gente não quer abordar, né, com a toxina. E isso causa os efeitos colaterais que a gente também vai ver um pouquinho mais para frente. A anatomia, a gente precisa saber disso, nós médicos, né, nós temos que ter bastante ciência disso para segurança de vocês pacientes, que os músculos eles atuam de forma sinérgica. Então é muito comum os pacientes quererem quero só fazer no centro da face. Não é o mais adequado, porque a gente sabe que existe uma sinergia entre os músculos da face, então enquanto um levanta, o outro abaixa. Então a gente precisa tratar os dois músculos, enfraquecer eles de forma balanceada, para a gente também não ter os efeitos que a gente pode observar que são efeitos adversos e efeitos colaterais da toxina. A concentração também ela é importante, então isso acaba não sendo falado para os pacientes, mas a gente tem uma diluição que a gente não pode diluir a toxina mais para fazer ela render, e a gente precisa ter essa concentração também adequada e a menor quantidade também possível de volume para a gente injetar, para a gente garantir que o efeito dela seja superior, que seja adequado e que tenha aquela duração que a gente espera dela. Não fazer de forma seriada, então a gente faz a complementação geralmente de até 15 dias, mas a gente não reaborda esse paciente, por exemplo, daqui a um mês fazer de novo a toxina. Isso é contraindicado, principalmente por conta da formação de anticorpos. Outra possibilidade também para formar anticorpo, e é o pior dos mundos, né, formar anticorpo para aquele procedimento estético tão usual que a gente gosta tanto. A outra forma de fazer anticorpos é a gente usar muita toxina, mais de 200 unidades, por exemplo. Se a paciente vai fazer axila e um rosto, a gente consegue chegar até a 200 unidades. Então, isso a gente precisa ter bastante cuidado para ele não formar anticorpos. A gente tem vários músculos, eu só vou citar alguns deles para os pacientes aqui terem essa ilustração. Então, a gente tem os corrugadores de supercílio que fazem aquela ruga que faz aqui na glabela, né, no centro da face, aquela ruga que a gente pede para o paciente fazer o bravo, né? Então, são esses músculos que a gente aborda quando a gente quer tratar os corrugadores, né, e essas rugas. O prócero, que é também um músculo formado ali nessa região do centro da face, e ele também puxa a sobrancelha medialmente, né, para a região média e para baixo também. E pacientes masculinos, por exemplo, têm esse músculo bastante forte, a gente precisa calibrar ali na toxina com certeza. Temos um músculo também depressor do supercílio, como o nome já diz, ele deprime ali a região da sobrancelha. Essa foto é para ilustrar como é rica a vascularização, então às vezes é comum ter um tipo de hematoma, né? O paciente precisa ter ciência disso, né? Qualquer procedimento que a gente usa, uma agulha pode causar sim um hematoma, né? Um roxo no local. E a gente tem a inervação também muito rica na face, e isso é particularmente importante para os efeitos colaterais que a gente tem. Então a gente não pode injetar onde tem essa inervação por conta dos efeitos colaterais. Os músculos nasais que a gente tem também, então as bunny lines que a gente chama, essas linhas que alguns pacientes têm no nariz, é um ponto que é um pouquinho mais dolorido, mas super bem tolerado também. A gente pode fazer anestesia tanto tópica com a toxina botulínica, quanto um aparelho vibratório que minimiza, mascara a dor, quanto gelo. Então são várias alternativas, mas todos os pacientes costumam tolerar muito bem esse procedimento. É um procedimento que só dói, claro, uma picada de agulha, mas a gente também tem as agulhas mais finas, as agulhas menores, mais afiadas, que são praticamente indoloras, o paciente quase nem sente ela entrar, mas o próprio líquido, ele às vezes arde um pouquinho também. A gente precisa também tratar o frontal, né, que é aquela ruga do assustado, né, que a gente tem. Então é um músculo que a gente sempre acaba tratando, e é um músculo particularmente importante porque a gente precisa
consegue, por exemplo, abrir o olhar, né? São músculos que a gente consegue realmente ter efeitos estéticos muito interessantes quando a gente trata o músculo frontal. E lembrando também que a toxina também não é só rugas que a gente trata com ela, mesmo nesse parecer que a gente tem, nessa visão estética que a gente procura. Ela também dá uma melhorada no aspecto da pele, que fica com uma textura diferente, fica com uma luminosidade diferente. Basicamente porque a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, ela é nutrida por imbebição da derme, que é uma camada um pouquinho mais abaixo dela. Então, quando a gente tem um músculo mais enfraquecido, a gente tem uma nutrição maior dessa epiderme. Então, com certeza, a gente tem um aspecto melhorado dessa pele. Isso é muito visual e eu acho que é um tratamento que uma pessoa que já fez nunca mais fica sem, porque realmente é muito interessante. A gente tem também o músculo orbicular, principalmente aqui nos pés de galinha, né? Então, particularmente importante, a gente precisa fazer um pouquinho mais superficializado a toxina aqui nesse local. A gente tem um grande uso aqui, que é um sorriso gengival. Então aqui só para ilustrar um sorriso gengival que a gente tem grave, né? Então uma exposição muito grande da gengiva, a gente consegue tratar com a toxina e tem resultados excelentes. Então são usos que a gente consegue ter e bastante vantagem mesmo com esse produto. O orbicular da boca, então aquela pessoa que toma muito chimarrão, por exemplo, ou muito cigarro, né? Então acaba fazendo aquele código de barras. É um tratamento que a gente consegue associar, por exemplo, para enfraquecer esse músculo orbicular da boca, com muito cuidado, porque ele pode dar efeitos colaterais. Então, por exemplo, a paciente começa a babar mesmo por conta do enfraquecimento desse músculo que é um esfíncter, né? Que é um músculo que faz essa questão de constrição mesmo. Então é um músculo que a gente consegue tratar muito bem esse código de barras e também associar ele, eu acho que a grande associação aqui que a gente tem com a toxina botulínica são os ácidos hialurônicos, que fazem o preenchimento dessas rugas. Então é o melhor dos mundos, a gente associar procedimentos e associar num caráter até preventivo, por exemplo, a toxina vai muito bem. A gente também tem aquela boca triste, que é um grande também, é difícil da gente tratar depois que a boca já está triste, tem que fazer bastante preenchimento, bioestímulo de colágeno, mas a gente consegue tratar, por exemplo, também enfraquecer esse músculo, principalmente que desce esse ângulo da boca, com a toxina botulínica. Isso é excelente. Esse também pode ser feito, por exemplo, em caráter preventivo. A gente também tem aquele queixo que é muito retraído, por exemplo, queixo com celulite, que a gente comenta. Então é um queixo que tem esse músculo muito hipertrofiado, trabalhando demais. Então a gente precisa também enfraquecer. Isso já é um uso, são pontos mais avançados, que nós médicos utilizamos, principalmente para terço inferior da face, né? Que também é um grande uso da toxina botulínica. A gente também consegue, por exemplo, emagrecer o rosto, né, afinar o rosto, principalmente porque algumas pessoas têm esse músculo que se chama masseter, que é o músculo da mastigação, hipertrofiado, então ele é aumentado de volume. A gente consegue emagrecer esse rosto justamente tratando esse músculo, então é um uso excelente. E cada vez mais a gente percebe que os artigos estão publicando cada vez mais o uso para terço inferior da toxina botulínica, apesar do clássico ser o terço mais superior, principalmente por conta desse melhora do ângulo, principalmente que a gente tem aqui do queixo e da mandíbula, que é realmente o grande chamariz que a gente tem hoje em dia, e todo mundo quer ficar com a mandíbula marcada, com o queixo marcado, principalmente porque dá esse ar de jovialidade, e o pescoço também a gente acaba tratando de uma forma até mais secundária, o pescoço fica mais alongado. E falando do pescoço, a gente tem, por exemplo, outro uso da toxina botulínica, que é o lifting Nefertiti, que a gente chama, então, porque é Nefertiti, né, pelas esculturas que a gente tem dela, tinha realmente esse rosto mais longilíneo, mais marcado, esse pescoço muito bem alongado. Então a gente também tem esse uso da toxina, e principalmente para os pacientes que fazem essas linhas aqui no músculo que a gente chama de platisma do pescoço, a gente tem também esse uso. E os novos usos, então esse encontro que a gente está tendo aqui também é para falar sobre os novos usos e usos que a gente nem imagina da toxina. A toxina é estudada para diversas
causas. Então, tudo que você possa imaginar, na verdade, tem algum estudo relacionando a toxina botulínica. A gente não sabe todos os mecanismos de forma que ela atua, então há outros tipos de mecanismos com certeza envolvidos nisso, porque ela melhora diversas condições, e isso é muito interessante também. Dentre os novos usos que a gente tem, são, por exemplo, as melhores cicatrizes. Então a gente sabe que essa força tensile, né, que a cicatriz é formada, né, os tecidos tentando se juntar, se a gente enfraquece isso, pacientes, por exemplo, que têm tendência a uma cicatriz um pouquinho mais hipertrófica, ou a um queloide mesmo, a gente tem uma tendência a ter menos formação desse tipo de cicatriz inestética. Então isso é muito interessante também como um novo uso. E a gente sabe também que a toxina ela atua em diversos fatores ali de crescimento e de migração desse fibroblasto, por exemplo, que é a célula que faz o colágeno ali da cicatrização. Então, a gente diminuindo isso, a gente tem uma tendência a ter uma melhora estética muito grande das cicatrizes. Isso é um uso que a gente acaba nem comentando tanto e que está sendo cada vez mais estudado. Então, aqui só um exemplo de artigo científico também, uma cicatriz que melhora de aspecto estético tremendo. Então, com certeza, uma cicatriz na face ninguém quer ter, né? Então, isso é um grande uso e ainda bem que está sendo bem desenvolvido essa parte. Para rosácea, então, aquela doença mais inflamatória que causa pápulas e pústulas, né, as espinhas, aquelas bolas mais avermelhadas que a gente tem, que às vezes é muito recalcitrante mesmo, muito difícil de tratar, e juntamente com aquele flushing que a gente tem, então aquela questão de pele mais avermelhada, isso a gente consegue também tratar com a toxina botulínica, casos que realmente a gente percebe uma melhora muito grande, por exemplo, como essa paciente também de artigo científico brasileiro, que tem uma melhora tremenda do quadro de rosácea, mesmo que ela fazia todos os tipos de tratamento, com a toxina botulínica ela melhorou bem. E também a gente consegue tratar, por exemplo, os flushes da menopausa, então aqueles calorões da menopausa, aquela questão também de vermelhidão na pele, a gente consegue tratar da mesma forma como uma rosácea, a questão da menopausa. Aqui basicamente porque eles atuam nos neuropeptídeos que a gente tem, de formação principalmente desses vasos, né, e desse avermelhado. Outros usos que a gente tem da toxina, por exemplo, é a diminuição do sebo. Então, alguns pacientes, por exemplo, com acne, isso é muito comum a gente perceber que eles melhoram também dessa acne fazendo a toxina botulínica, ou os poros ficam menos abertos por conta da poro nada mais que é uma glândula sebácea hipertrofiada. Então, a gente tem uma melhora estética também muito grande dessa questão de espinhas. Então, a diminuição do sebo, aqui só uma tabela para mostrar realmente que é uma diminuição que se sustenta, por exemplo, por pelo menos 16 semanas, então é um tempo relativamente grande. Então, pacientes que também têm esse tipo de problema se beneficiam da toxina botulínica. E das complicações, então precisa realmente ter um profissional habilitado, saber todos os tipos de complicações, porque são realmente muito difíceis de revertê-las, mas a gente também tem tratamento, mas a prevenção é o melhor remédio, né? Então sempre procurar alguém que realmente entenda o que está fazendo. Então, das complicações, a gente tem uma foto, por exemplo, ali, de uma paciente com pitose da pálpebra, porque realmente a toxina molhou para um músculo que ela não devia, que é o orbicular ali do olho. Ou, por exemplo, uma boca mais torta. Então, quando a gente vai fazer a questão que eu comentei do ângulo da boca, a gente também não pode, por exemplo, fazer uma injeção muito medial e pegar, por exemplo, o outro músculo, que é o músculo abaixador do lábio inferior. Isso causa uma questão de boca mais assimétrica e caída da boca. Isso é uma complicação bem ruim. A gente também tem, então não é sexy, não é nada disso, aquela complicação que a gente tem das sobrancelhas mais arqueadas, mas a gente espera isso, com certeza, a gente até tem pontos para fazer específicos para isso, por exemplo, na cauda da sobrancelha, mas a gente não quer muito, né? Não é um procedimento para a gente ter também monstruosidades e figuras que a gente acaba vendo caricatas, né? Então, a gente... isso é uma complicação com certeza da toxina botulínica, como a gente percebe aqui, ou aquele sorriso assimétrico também, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer essa toxina aqui na região das rugas, né, que a gente tem, a gente pode pegar, se a gente for muito para baixo, um músculo que faz
o riso, né? Então o sorriso fica assimétrico. Isso também não é interessante. Bom, pessoal, então é isso que eu queria passar para vocês da toxina. A gente tem diversos usos, eu acho que é um dos carros-chefes hoje dos procedimentos estéticos. É também a porta de entrada, porque os pacientes têm eles ficam muito contentes mesmo com o tratamento, que é um tratamento, e para nós médicos também é um tratamento que a gente fica muito satisfeito, porque realmente ele dá resultados muito bons. Duração de 4 a 6 meses, a gente tem aquelas anestesias, mas é um procedimento muito tranquilo da gente fazer. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem entrar em contato com a gente está à disposição. Até mais, tudo de bom!